um grau incrível. E isso foi mortal mesmo para um sério. Ele pensou que estas foram as sanguessugas que eles experimentaram para criar o soro fortalecedor. A loira agarrou a sanguessuga. Ele decidiu tirá-lo da besta, perguntando se era azar ou simples ironia que o menino tropeçou no filhote infectado. O homem apertou a sanguessuga em sua mão. O corpo azul permaneceu em sua palma, apertando entre os dedos. Ele notou mentalmente que Arthur havia conseguido derrotá-lo. Depois de tudo, ele enfiou o caroço na boca do homem de cabelos castanhos. Inclinando-se sobre ele, Winsome disse que seus esforços valeram a pena. Uma luz amarela brilhou no peito do protagonista. Ele acordou em uma cama cerrando os dentes. Arthur tentou se levantar pensando em suas pernas, jogando fora o cobertor. Ele percebeu que não podia senti-los. Um menino disse que suas pernas estavam bem. Uma senhora idosa entrou na sala, notando que ela realmente queria conhecê-lo, em circunstâncias diferentes. Segurando um copo na mão, o cara perguntou se eles ainda estavam no Afrodite. A velha notou que ele poderia chamá-la de Meyer. E ela não seria capaz de curar suas pernas em outro continente tocando suas pernas enfaixadas. Ela disse que se ela usasse magia de cura, a cura iria mais rápido. No entanto, seus ossos não teriam crescido juntos corretamente. E embora apenas 2 dias tenham se passado, o cabelo castanho, homem pulou e perguntou novamente sobre o número de dias. A mulher começou a deitá-lo de volta, dizendo a ele para não se levantar, já que levou várias horas para restaurar suas pernas para, pelo menos, um estado próximo ao original. Quando ela começou a deixar o protagonista, agradeceu por seu cuidado e hospitalidade. A velha se virou e disse que não havia necessidade de gratidão, já que ela não se importava com todos. Mas ela queria conhecer a pessoa que supostamente tornar-se o salvador do mundo. Arthur foi deixado sozinho no quarto. Ele agarrou o peito bruscamente de dor. Suspirando pesadamente, ele disse que deveria meditar e tentar curar mais rápido. O cara fechou os olhos. Uma luz brilhou no meio de seu peito. E ele percebeu que seu corpo estava no estágio de prata. Marcas douradas apareceram em sua mão e rosto. Fluxos de energia foram atraídos para ele. Todo o seu corpo estava coberto de energia. Pequenas partículas multicoloridas apareceram na sala. O homem de cabelos castanhos levantou os olhos surpresos. Ele olhou para as partículas multicoloridas. Enquanto eles estavam flutuando pela sala, ele disse que nunca tinha visto partículas roxas antes. O protagonista olhou para as marcas douradas. Seus olhos adquiriram uma tonalidade roxa. Ele suspirou pesadamente. Meyer abriu a porta da sala, dizendo que isso significava que ele realmente havia herdado o coração real se aproximando. Ela começou a dizer a ele que fisicamente, essa habilidade manifestado quando ele despertou os poderes de Seonvinha. Ela acrescentou que a superstição roxa da íris dos olhos, essas runas brilhantes impressas no corpo, que não pode ser confundido com nada. A mulher sorriu e disse que o coração real, ou o coração do mundo,
É uma habilidade que apenas os herdeiros de Indra podem possuir. Ela se aproximou e disse que ainda ficaria feliz em ensiná-lo. A varinha das coisas. Ela perguntou se ele queria dar um passeio. Enquanto a noite estava caindo, uma luz estava queimando na estufa. Uma velha estava empurrando um homem de cabelos castanhos através dele, em uma cadeira de rodas, enquanto olhava em volta. Ela disse que todas essas criaturas estavam prosperando, devido à enorme concentração de mana não refinado que estava nesta parte de Afios. A mulher se inclinou em direção a ele e perguntou se ele podia sentir isso também. Enquanto ela continuava a empurrar a cadeira de rodas, ela disse que a capacidade de controlar mana não refinado não era inerente às criaturas baixas, e até Azuras olhando para cima. Meyer disse que isso era verdade para todos os seres vivos. Até Manabeast Arthur levantou a mão e disse que um mago com afinidade por um determinado elemento teve mais facilidade em absorver mana da atmosfera correspondente a esse elemento. Um besouro de fogo pousou em seu dedo enquanto rastejava ao longo do membro. A mulher disse que, embora ele pudesse absorver mana de qualquer elemento, ele preferiu o seu a um mago. O mesmo com magos. Enquanto a velha continuava a empurrar a carruagem, ela disse que alguém com o coração do mundo veria um mago com afinidade pelo elemento fogo como alguém que só absorveu partículas vermelhas. Ela acrescentou que, no entanto, depois de refinar o mana antes de usá-lo, permaneceria branco. Aproximando-se de um tanque de criaturas brancas, a velha notou que, por exemplo, pode-se supor que o mago foi alinhado com o elemento água. Enquanto Arthur olhava para um pequeno lago, Meyer disse que durante o processo de refino do mana, partículas azuis predominariam em seu corpo. Criaturas brancas cortam a água. E a mulher continuou a dizer que, enquanto o mago secretaria partículas de água, de mana puro, que seu corpo absorveria, sob a influência de mana não refinado, seu corpo iria tornar-se cada vez mais inclinado a um certo elemento. E o radar começaria a entender melhor suas propriedades. A grande besta espirrou água de sua boca. E Meyer disse que, se um mago com afinidade pelo elemento água eram para criar uma bola de fogo, seria difícil para ele imaginar a forma, proporções, densidade e até a velocidade de seu voo. Ela notou que, no entanto, este mesmo mago poderia facilmente criar um fluxo de água, dividido em muitas esferas, e os direcionou para uma multidão de inimigos, simplesmente acenando com a mão. Ela perguntou a Arthur por que ele achava que isso estava acontecendo. O homem de cabelos castanhos olhou para baixo, respondendo que foi devido à influência do predominantemente água mana, absorvido durante o processo de purificação. Meyer concordou com suas palavras, enquanto ela continuava a empurrar a carruagem. Aproximando-se do gazebo interno, ela disse que depois de um longo período de influência de um determinado elemento, um mago sem dúvida ganharia compreensão disso. Durante a meditação, havia uma caneca com uma bebida na mesa. Meyer rolou o menino para a mesa. Ela se sentou em uma cadeira e eles se sentaram opostos um ao outro, segurando a caneca na mão. A velha perguntou o que ele sabia sobre qualquer um.
Arthur esfregou o pescoço dizendo que não sabia muito. Mas ele sabia que o tempo poderia ser manipulado com ele. A mulher abaixou a caneca e disse que ou era fundamentalmente diferente de Mana. E todos sabiam que ela pegou o bule, dizendo que Mana criou o mundo em que viviam. Mas funcionou por leis diferentes da magia. Derramando água em um copo. A velha disse que alguns dizem que o éter é o tijolo, que o mundo é feito, enquanto Mana é o que enche o mundo de vida e sustento. O homem de cabelos castanhos olhou para o reflexo dele na água, ouvindo como em termos simples. O copo é éter e a água nele é Mana. Meyer começou a virar o copo, dizendo que é muito fácil polir Mana com água em um copo mesmo sem Mana, mas mudando a forma de um copo sem quebrá-lo é muito mais difícil. Virando o copo, mas não deixando a água derramar. A mulher disse que até o clã Indraf, reconhecido como o melhor em matéria de controle de éter, não tinham, claro, base teórica para suas habilidades. Ela notou que, na verdade, a única coisa que eles possuíam era o coração do mundo, com o qual eles podiam sentir fisicamente o éter. Colocando o dedo no copo, ela disse que aqueles que estavam no mundo físico não conseguiam sentir o éter, embora todos sabiam que havia leis que permitiu que o mundo existisse, como este copo segurando água. O cara olhou para o vidro, ouvindo as palavras que os habitantes do mundo não podiam compreender. Os limites que foram chamados para manter a ordem. Sentado em frente à velha, ele murmurou que acabou sendo partículas roxas, que ele viu usando o coração do mundo. A mulher confirmou dizendo que era. Ela notou que, graças a essa habilidade, ele podia ver o vidro, as fronteiras do mundo como se de dentro. Olhando para Arthur, Maya disse que é para Mana. Quanto mais amplo seu corpo, mais água ele pode manipular. E o éter controlando-o. Eles podem controlar o próprio vidro. O homem de cabelos castanhos assentiu quando ela perguntou se ele entendia. A velha mostrou 3 dedos e disse que o éter consiste em apenas 3 componentes. Mostrando o primeiro sinal, Meyer disse que era controle sobre o tempo. Até ela chamou o segundo elemento de espaço. Poder sobre o espaço vivo foi o terceiro elemento. Uma influência sobre todas as criaturas. Esses 3 elementos decorou um escudo dourado com um dragão. Olhando para o cara, a velha disse que não importa o quão poderoso, perspicaz ou sortudo o dono da habilidade era, ele só pode dominar um componente sem tirar os olhos dele. Ela notou que, no entanto, ao longo do tempo, eles descobriram uma maneira de alguns Asuras entenderem qual era a habilidade deles. Arthur se inclinou e perguntou como. Maya sorriu. O cara congelou. As mãos do interlocutor estavam cobertas de ouro. Sinais de que ela sorriu e disse que, com a ajuda de runas que aparecem no corpo, durante o uso do coração do mundo, a velha sentou-se com marcas douradas no rosto e nas mãos. O homem de cabelos castanhos olhou para ela com olhos surpresos. Sentado em frente a ele,
A mulher disse que cada usuário do mundo. As runas são diferentes, por exemplo. Essas marcas mostram que ele é dono do caminho de Vivum. É por isso que ela foi capaz de curá-lo. O cabelo do protagonista começou a ficar branco quando ela pediu a ele para ativar seu coração do mundo. Arthur também estava coberto de marcas douradas. Eles se sentaram opostos um ao outro. A mulher tocou as costas da cadeira. Ela pegou a mão do cara e disse isso antes. Ela só podia ter um vislumbre do padrão de suas runas, mas elas são verdadeiramente encantadoras. O homem de cabelos castanhos olhou para suas mãos. Fogo apareceu em sua palma. Então ele criou um vórtice de ar. Então pedras apareceram acima da palma. Então uma bolha de água apareceu em sua mão. O cara estendeu os braços para os lados, olhando para as partículas, levantando os olhos. Ele perguntou como ele não conseguia perceber isso antes. Maya levantou a mão e disse que desde que ele era humano, ele não poderia ser culpado por não saber o verdadeiro propósito desta forma, já que era para estudar coisas que não podiam ser percebidas da maneira usual. Segurando o pó roxo em sua mão, ela disse que ou se comportam de maneira completamente diferente de Mana. A mulher olhou para as palmas das mãos e disse que se você tentasse manipular da mesma forma que Mana, nada funcionaria. Ela os esfregou entre os dedos. A velha repetiu novamente que ele deveria pensar nisso como um copo de água. E se você soubesse usar água para matar sua sede, enxague sua boca, cuspa. Mas se você tentar fazer a mesma coisa usando um copo, você pareceria um tolo. Ela acrescentou que o éter que existia ao redor deles não estava tão confirmado para mudar. Então, certas restrições foram colocadas sobre eles, passando as mãos sobre as partículas. Maya disse que Vivum tinha controle sobre todos os componentes da vida. E este era o poder que lhe permitiu crescer as pernas juntas. Os olhos de Arthur se arregalaram, ele colocou a mão na mesa e começou a perguntar em voz alta como o éter se reúne em torno de suas mãos e como Vivum é formado nele. A mulher pediu-lhe para esperar. Olhando para o homem de cabelos castanhos, ela notou que depois, recebendo conhecimento sobre pertencer ao ramo da vida, ela estava aprendendo a controlar o Vim por séculos. E ainda não tinha certeza se ela poderia explicar para ele o que ele queria saber. O protagonista colocou a mão no peito e exclamou que queria aprender. A velha olhou para ele com olhos surpresos. Ela levantou o dedo e disse que, para começar, é importante para ele entender que também não pode ser absorvido, mas é possível sentir apenas ligeiramente sua presença e influência na realidade. Meyer acenou com a mão. Quando o protagonista perguntou se acontece que você não precisa usar o núcleo para controle, ou ela respondeu que o corpo conecta o corpo com o mundo físico. Portanto, embora o controle de éter e mana seja diferente, o núcleo de mana desempenha um papel fundamental neste processo. A mulher apontou para suas marcas douradas e disse que quando chegou a hora, ele aprenderia sua maneira de, mas que não valia a pena, entrando em um assunto tão profundo no início de seu cultivo. Arthur cutucou sua bochecha pensativamente, como ela disse a ele que ele simplesmente precisava se lembrar que
em um certo ponto de seu cultivo, suas habilidades não dependeriam mais de mana, habilidades de refinamento, mas sim na compreensão e conhecimento, que não poderia ser transferido. Inclinando-se para trás em sua cadeira, a velha acrescentou que ela não sabia se era uma coincidência ou destino, mas por algum motivo ele tinha a habilidade, embora limitado a usar éter. Ela perguntou se ele tinha alguma ideia de onde veio. O menino respondeu que ele pensou que era devido à vontade de Seonvin. A mulher balançou a cabeça, dizendo que essa foi em parte a razão. Ele foi capaz de suportar a pressão de qualquer um. Mas isso não explicava por que ele poderia manipulá-lo. O protagonista congelou. Ele de repente se animou e perguntou se era porque ele poderia controlar todos os 4 elementos. Mira estalou os dedos e disse que, se você conhece a essência de todos os 4 elementos básicos, você pode olhar além da água e aprender sobre a existência do vidro que segura ela. Mudou os olhos. A mão do cara estava tremendo. A velha sorriu e disse a ele para descansar, observando que era incrível que ele pudesse manter essa forma por tanto tempo. O protagonista voltou à sua forma original. Ele abriu os olhos trazendo a mão para o copo. Ele perguntou como Meyer foi capaz de entender que tipo de éter ele estava predisposto a. A mulher balançou a cabeça, dizendo que ela queria avisá-lo. Arthur se imaginou pequeno, ouvindo as palavras que uma mulher não recebeu. Prever se ele seria capaz de controlar conscientemente. Como eles, o cara lembrou da prova dele na academia. Então ele se lembrou de como ele havia anteriormente controlava o elemento terra. E então gelo todo esse tempo. A velha disse que ele era capaz de controlar todos os elementos e também sobre a vontade do dragão e o coração do mundo físico. O homem de cabelos castanhos cerrou os dentes quando ela acrescentou que, no entanto, ele ainda era um homem. Ele se virou e disse que entendia tudo. Meyer disse que ela poderia dizer algo a ele. Ela começou a rabiscar na folha, dizendo que ela não tinha certeza de onde ele conseguiu a habilidade para manipular o tempo de. No entanto, ele nunca foi destinado ao caminho do mal. Desenhando símbolos, ela disse que apesar da vontade de Seonvin, ele não conseguia entender totalmente como controlar o éter. Continuando a desenhar, a mulher disse que ele, como Seonvin, estava destinada a controlar apenas o espaço em que o mundo está fechado. Ela deu o lençol para o protagonista. Quando ele tocou ela, o chamou de gênio do espádio. Arthur baixou os olhos dizendo que, no entanto, como ela já havia dito, mesmo apesar de todo o seu conhecimento, havia uma possibilidade que ele não seria capaz de usar conscientemente seu poder. Olhando para o interlocutor, ele pediu a ela para dizer a ele o que fazer. O menino franziu as sobrancelhas e disse que até agora, tudo o que ele aprendeu era que ele tinha uma aptidão para essa grande habilidade, mas não conseguiu usá-lo, devido às limitações físicas de sua espécie. Não ser capaz de suportar o peso. Meyer colocou a mão em seu ombro e disse que sentia muito. Ela notou que ela tinha um talento incrível para a grandeza, mas era limitado por limites inquebráveis.
A velha sorriu suavemente e disse que ela não queria ofendê-lo com suas palavras, mas apenas para lembrá-lo de que ele tinha tal habilidade. Ela disse que o conhecimento era um poder que não podia ser medido, mas com sua ajuda foi possível superar barreiras e alcançar a grandeza que nem mesmo os assírios haviam alcançado. Olhando para Arthur, a mulher disse que, dizendo a ele isso, ela estava quebrando muitas regras, e esse conhecimento, se caiu nas mãos erradas, poderia ser usado contra a raça do dragão. Então, dizendo isso a ele, ela queria o melhor para ele. A velha apertou sua mão e disse que, mesmo que ele não pudesse usar totalmente o coração do mundo, na próxima batalha, graças aos sentidos que se abriram, se tornaria seu assistente indispensável. O cara se virou e ela disse. Continuou a dizer que ele tinha muitos úteis habilidades em seu arsenal, como o coração do mundo, a capacidade de controlar todos os elementos e proezas de combate pessoais. O homem de cabelos castanhos olhou para ela, enquanto ainda apertava sua mão. Meyer disse que, no entanto, a técnica que ele inventou, que o trouxe até ela em um estado tão terrível, era muito inseguro e era melhor não usá-lo. O rosto do protagonista escureceu, como ela pediu a ele para nunca mais usá-lo. Arthur baixou a cabeça, sabendo que todas aquelas semanas de treinamento e refinando o degrau explosivo tinha sido desperdiçado. Ele acenou com a mão explicando a técnica. Quando a mulher pediu a ele para explicar como funcionava, o homem de cabelos castanhos franziu a testa ao explicar. Como ele esperava que depois que ela descobrisse, a decisão dela mudaria. A velha colocou a mão em seu ombro, não mudando sua decisão, porque ficou conhecido que a técnica era ainda mais perigosa. O menino estava deitado em sua cama à noite, pensando em como sua descoberta para o estágio de prata foi uma surpresa agradável e, com base nos resultados da batalha com o treinador, na Guilda dos Aventureiros, você facilmente atribuiu a ele uma classificação, mesmo sem usar magia elementar. O protagonista sentou-se pensando que ele não tinha onde crescer na arte do controle mágico. Agora, e o fantasma? Passo foi a única técnica que ele poderia inventar. Ele apertou o tecido da calça, pensando que havia um Uzirius habilidoso morando aqui, que poderia controlar mana de uma forma que ele não podia nem imaginar. O cara começou a se levantar mentalmente, observando que, de acordo com as informações recebidas de Wensen, mesmo um vassalo seria suficiente para derrotar uma equipe LID por uma das cópias. Ele olhou para o vidro pensando em Meyer, insistindo que conhecimento é poder. No entanto, Arthur congelou, observando que ela não seria capaz de ajudá-lo a vencer esta guerra. De manhã, a mulher ficou perto da cabana de madeira. O cara saiu para conhecê-la. Sorrindo para ele, ela disse que viu que a influência de Vivum fez saber sobre não ontem à noite. O homem de cabelos castanhos caiu de joelhos e disse que ele estava pior do que quando machucou as pernas. Mas agora ele pode pelo menos andar. Ele olhou para cima com surpresa quando a mulher disse que era muito bom. Seu corpo estava coberto de símbolos dourados. Após o que ela respondeu, que ela persuadiu Winsome a deixá-la brincar com Arthur. A velha abaixou o olhar e disse que o tempo que eles passariam juntos
dependeria do que ele conseguiu alcançar. O cara franziu a testa levemente. A mulher acrescentou que ela gostaria de compartilhar todo o seu conhecimento com ele e empurrá-lo na direção certa. No entanto, ele ainda é um humano. E se eles estão falando sobre os habitantes do continente, sua compreensão de Mana está muito atrás. Ela levantou a mão e disse com um sorriso que agora ele deve se lembrar de todos os feitiços que conhece e usá-los em qualquer combinação. Bateu nela com toda a sua força. O cara esticou os braços e assentiu. Ele colocou a mão na frente dele. Pequenas partículas apareceram ao seu redor. Para a mulher, parou seu ataque com as palavras que o cara estava preparando uma esfera de água com a mão direita. E à sua esquerda ele estava criando uma pequena rajada de vento. Ela estendeu o dedo, fechou os olhos e disse que ele deveria bater nela com todas as suas forças. O jovem, preparado para a batalha, rangendo os dentes, a mulher deu um passo à frente. Ondulações passaram ao longo do solo como se através da água. A velha colocou as mãos atrás das costas. O cara olhou para ela surpreso. Ela explicou que ele ia desabar o chão sob ela. E embora esta tenha sido uma jogada inteligente, ela preferiria não estragar o gramado. Ela apontou o dedo para a cabeça dele e disse que essa era uma habilidade que ele já tinha. E ela estava apenas tentando dirigir ele na direção certa. Arthur pensou que com essas palavras, seus dias de treinamento com a mulher começaram, que fluiu em semanas. Meyer sentou-se atrás do cara, colocando as mãos na frente dela, e disse que foi descuidado com o feitiço. Pelas próprias costas, o menino se virou para ela e disse que ele não achava que ela estava usando a cura mamãe para infligir mais lesões. O menino se encolheu ligeiramente. A mulher disse que entender como os feitiços afetam o mundo físico. Começa interpretando corretamente as flutuações de Ma. E então o menino deve usar o coração do mundo e determinar com precisão a forma do feitiço final. Ele se virou para a velha e perguntou por que ela não simplesmente cortou suas pernas e crescer novos. Se ela pudesse curar tão facilmente as feridas que Mazu, ela mesma infligida. Ela colocou a mão em seu ombro e disse que, se a habilidade foi usada além de um certo limite, isso acarretaria certas consequências. Ela sorriu suavemente e acrescentou que era possível curar grandes feridas. Mas então seria necessário extrair o éter, que mantém a forma de algo, ou a vida de alguém. Arthur franziu a testa e disse que, então seria ótimo se ela parasse de bater nele. A mulher riu e disse que seria ótimo se ele parasse de se apaixonar por seus truques. Ela o cutucou na testa com o dedo e disse que, se o oponente decidisse lançar um feitiço em voz alta, então apenas sua imaginação determinaria a forma e a duração do ataque. Porque no futuro o cara enfrentaria oponentes que usam feitiços como distração, ou não os usou. O jovem ajeitou o cabelo e disse que 6 semanas já se passaram. E durante esse tempo, ele já poderia ter descoberto. A velha apontou para a mão dele e disse que ele estava simplesmente com muita pressa, tentando contra-atacar o feitiço. Antes mesmo de aparecer, Arthur levantou a mão. A mulher acrescentou que ela havia dominado esse princípio
em várias décadas. Que entre eles dragões era considerado bastante rápido. Ele se levantou, o cara criou riachos de mana. E disse que ele poderia lidar com isso sozinho. Símbolos dourados apareceram em sua palma. O cara pegou sua segunda forma. Ele ficou em uma posição. A mulher colocou a mão na frente dela, criando partículas multicoloridas. O jovem franziu a testa profundamente. Ele acenou com os braços cruzando-os. Arthur estendeu os braços e usou uma bala de vento. A mulher sorriu ao chamá-lo de bom resultado. A poeira de repente se dissipou, revelando a localização do menino. O menino pulou de volta do ataque, antecipando o aparecimento de um pico de pedra. Ele olhou para as pequenas partículas próximas e pensei que haveria um flash explosivo. Uma pequena explosão ocorreu ao lado de seu rosto. Um fragmento de pedra afiado estava se aproximando dele por trás. Quando Zhu Junyang estendeu a mão para o espigão, o menino rapidamente se virou. O homem quebrou o fragmento e disse que não havia mais tempo para isso. Ele se ajoelhou e pediu desculpas pela intrusão. A mulher o cumprimentou e disse que tinha o prazer de ver um homem. O menino olhou para ela e pensou que ele já adivinhou que ela tinha algum nível de influência no clã Andrade, considerando o fato de que ela tinha permissão para passar um tempo com ele. Mas ele nunca pensou que um homem iria adorá-la. Winston baixou a cabeça e pediu desculpas pela visita não convidada. Então disse que o senhor já havia designado o menino seu próximo instrutor e ele estava impaciente o suficiente para estar ansioso para conhecer seu aluno. A mulher colocou a mão no ombro do menino e disse que entendia. Então adicionado que o menino tinha aprendido a usar o coração do mundo. O homem olhou para ela. Ela disse que ela gostaria de continue a ficar de olho nessa criança, que perguntou se fosse possível aparecer de vez em quando. Winston assentiu e confirmou isso. Meyer disse ao menino para lembrar suas palavras e continuar treinando. Inas olhou para ele com um sorriso. O jovem assentiu. Sorriu e disse que na próxima reunião ele teria dominado tudo. A mulher acenou adeus. Os homens avançaram ao longo do caminho. Cativante olhou para o menino. O jovem olhou em seus olhos e perguntou se algo tinha acontecido. O homem olhou para a frente e disse que Meyer não só passou um tempo curando-o, mas também decidiu treiná-lo. Então ele ficou surpreso com a sorte do menino. Eles continuaram caminhando para a frente. Arthur perguntou quem ela era. O homem disse que se ela não se apresentasse, então ele não tinha o direito de divulgar a posição dela. O cara sorriu e disse que quando eles se conheceram, ele pensou que algum figurão estava na frente dele, mas aparentemente ele estava errado. O homem se aproximou do portão e da árvore. Winston disse ao cara para cuidar da língua dele, porque ele pode ser dos escalões inferiores, mas ele ainda é mais forte do que qualquer uma das corridas no continente. O homem olhou para o portal e disse que eles tinham que ir, porque o instrutor não gosta de esperar. O homem entrou, o cara pisou no chão. Eles se encontraram no meio de uma cratera gigante. O cara rapidamente olhou para trás e disse que aparentemente
O próximo estágio de seu treinamento aconteceria neste lugar. O homem olhou em volta e disse que com ele e Meyer, o menino tinha aprendido a entender mana e também dominou técnicas de combate corpo a corpo.